Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite a todos. Nós estamos mais uma edição, na verdade, a nossa sexta edição do OnTalk em oncomatologia, em nome da GeneOne e da DASA Educa. Agradeço muito a presença de todos, para a gente iniciar mais essa apresentação, na verdade, mais também hoje um bate-papo com dois grandes amigos e que trabalham conosco e fazem toda a parte de genômica. Então, nós temos hoje o Dr. Israel Bendit. O Dr. Israel Bendit é professor na Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular, nosso consultor na GeneOne. E nós temos a Ilana Zalsberg, é nossa consultora da GeneOne, trabalha também no INCA, e eu acho que os dois trabalham muito juntos e fazemos todo esse trabalho aí, todos esses estudos em oncomatologia, com leucemias, com linfomas. E é um grande prazer hoje, uma grande honra ter os dois discutindo leucemia mieloide aguda e o que nós pensamos e fizemos com os dois. Vamos fazer um bate-papo, umas perguntas. Quais são as perguntas acho que mais nós temos no dia a dia com os nossos colegas que nos procuram. Então, uma das primeiras perguntas que nós vamos dividir entre Israel e Ilana para responderem, e vocês, por favor, também mandem no chat as perguntas que vocês tiverem nessa sequência. Como é uma apresentação online, nós vamos fazer em forma de apresentação de slide, mas eu acho que está, deixa eu ver, peraí. Continuo, né? Apareceu que estava sem som. Vocês, por favor, mandem as perguntas também. Pronto, para a gente consiga aqui. Para que a gente consiga aqui contabilizar aí todas as perguntas e que a gente possa responder a questão das mieloides agudas, de para ela responder quais as mutações no diagnóstico da LMA e a importância da doença residual mínima. Como outras sugestões, né, de perguntas que nós mandamos aí endereçamos para a Ilana, e se a gente está aí num momento de mudança, né, no manejo, quando a gente tem um manejo do dia a dia, olhando as nossas diretrizes, mas a gente já pode utilizar painéis de NGS para compor aí o nosso trabalho diário. Então, quem começa com respondendo essa pergunta? Israel, eu acho que você pode começar. Isso, eu vou começar porque é a ligação. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela
pelas belas palavras. Boa noite, Ilana. Sempre é bom dividir um palco com você. E, para mim, ficou o que hoje é aceito quanto à classificação das leucemias mieloides agudas. Como eu sempre gosto de fazer, eu falar um pouquinho da história de como essa classificação foi feita no decorrer desses anos todos, né? Então, muita gente não deve saber, mas as leucemias mieloides agudas eram classificadas no início através da citomorfologia, onde se classificavam os vários tipos de leucemia utilizando somente a classificação FAB, que foi descrita e publicada a primeira vez em 1976. E, naquela época, a gente classificava as leucemias, tanto as mieloides agudas como as linfóides agudas, somente pelo aspecto das células. E depois, com a utilização da citoquímica, a utilização da mieloperoxidase, do PAS nas linfóides, ou do N-acetilsterase também nas mieloides, melhorou muito e ajudou muito os citomorfologistas. Não é que isso daí é algo passado, isso ainda existe, utilizamos e dependemos muito ainda dos citomorfologistas. Com o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, a classificação das leucemias agudas apresentou um grande avanço. A partir de 1980, onde era possível caracterizar fenotipicamente tanto as leucemias linfóides das mieloides e, dentre elas, os diversos subtipos. Isso daí só com os anticorpos monoclonais. É claro que, no início dos anos 80, nós temos alguns. Hoje, nós temos inúmeros anticorpos monoclonais e eu, pessoalmente, os invejo, o pessoal que mexe com a citometria de fluxo, de saberem todos aqueles monoclonais e a numeração de todos eles. Eu já não consigo guardar, e olhe lá, eu consigo guardar alguns. Concomitantemente, a citogenética também se mostrou importante na classificação das leucemias mieloides agudas, tendo como a primeira descrição de uma anomalia cromossômica, e aí eu não vou falar da leucemia mieloide crônica, que todo mundo sabe que o cromossomo Filadélfia foi descrito em 60, 61, né? Mas eu vou falar que a primeira descrição numa leucemia mieloide aguda foi feita também pela mesma médica citogeneticista que descreveu a translocação 922, que foi a doutora Janet Rowley, e em 77 ela descreve a primeira vez a translocação 1517, onde nós temos a translocação recíproca entre o cromossomo 15 e o 17, formando, assim, um gene quimérico que todo mundo sabe, conhece, que é o PML rara. E foi nos anos 90 que as técnicas moleculares começaram a apresentar um avanço, sendo que a técnica de FISH começou a ser utilizada devido ao entendimento melhor das técnicas moleculares. E os avanços foram tantos e cada vez mais a identificação dos genes envolvidos na patogenia da leucemia mieloide aguda, que hoje é possível classificar essas leucemias mieloides agudas quanto ao risco, como eu vou mostrar adiante, e é importante também, com todas essas novas técnicas, como a técnica do NGS, que vai ser abordado pela Ilana adiante, hoje nós temos a capacidade do desenvolvimento de drogas alvos, né, drogas utilizadas na terapêutica de precisão e também no monitoramento da doença residual mínima, também conhecida como doença residual mensurável.
Então, aqui é o risco de estratificação utilizando a citogenética e as alterações mutacionais recente, que é a do European Leukemia Net, descrita em 2017, e quem lembra o risco de estratificação do Leukemia Net em 2010, ainda mostrava que as alterações citogenéticas favoráveis, além da translocação 821 e a inversão do 16, também tínhamos aqui a presença da translocação 15-17. Hoje, a translocação 15-17, isso quer dizer, a leucemia promielocítica aguda já não faz parte dessa classificação de risco do Leukemia Net de 2017. O que a gente pode notar também que o risco favorável hoje utiliza anormalidades moleculares, como a mutação do gene NPM1, que na ausência da... desculpa. Na presença da mutação, que é o ITD, que também é a duplicação em tandem, uma inserção com uma duplicação em tandem com baixo relação alélica, você pode caracterizar isso como uma LMA de risco favorável, ou a ausência do FLT3 e TD. Outra alteração genética seria a mutação bialélica do gene CBP-alfa, que anteriormente era considerada somente a monoalélica. Hoje é necessário nós termos a mutação bialélica desse gene. O risco intermediário seria qualquer coisa que não tenha a translocação 821 ou inversão do cromossoma 16 e a presença da translocação 911, onde, nesse caso, nós podemos ver que existe o componente aqui, que é a presença do antigo gene denominado MLL, que hoje nós denominamos de KMT2A, e ele se localiza no braço longo do cromossoma 11, na região 2,3. Então, esse tipo de alteração citogenética é considerada como um risco intermediário. E aqui, as alterações moleculares, nós temos a mutação do NPM1 e uma relação alélica com o ITD, a alteração ITD no FLT3 alta. Isso eu vou mostrar mais adiante, mas só para dar um spoiler, a gente considera como baixo, abaixo de 0,5 a relação, e acima de 0,5 é considerada como uma alta relação. Outra característica é você ter um NPM1 selvagem com a presença ou não do FLT3, sendo que essa presença do FLT3 tem que ter uma relação alélica baixa, como é o caso do risco favorável. E o risco adverso, esse tem aquelas alterações que nós sabemos que são de mau prognóstico, como eu falei, são as alterações que comprometem o gene KMT2A ou o MLL. Nós vamos ter a translocação 6,9, também é uma com características de risco adverso. A translocação 9,22, presente nas leucemias mieloides agudas. Nesse caso, é a P210, mas na última classificação da WHO já há descrição em menos de 4% dos casos da presença da P190. Então, nesses casos onde há caracterização
da translocação 922 com comprometimento do BCR e ABL1, é importante fazer a pesquisa tanto para o P210 como para o P190, inversões do cromossoma 3, e isso daí estaria relacionado com mau prognóstico quando você tem aumento da expressão desse gene, do EVI1, então também caracteriza um prognóstico adverso, um prognóstico reservado, as monossomias do 5 e deleção do braço longo do 5, monossomia do 7, monossomia do 17, alterações do braço curto do 17, isso daí devido a alterações que comprometem o gene P53, então você já pode ver que aqui alterações na mutação do TP53, ele é uma alteração que dá um prognóstico reservado, e mutações do RUNX1, ASXL1 e presença do NPM1 selvagem com uma relação alélica de FLT3 alta. Então, vocês podem notar que essas alterações, essa classificação, ela utiliza a citogenética convencional, ela utiliza o FISH nos casos dos rearranjos de MLL, que você pode utilizar sondas que pegam o MLL rearranjado, e todas as alterações moleculares. Está mostrando aqui que nós temos uma associação de características citogenéticas convencionais, mais o FISH e mais as alterações moleculares. E quais seriam as mutações mais importantes, já que eu mencionei aquelas que estariam em relação ao risco da doença, ao risco de estratificação da leucemia mieloide aguda? Aqui a gente pode notar, nesse gráfico à esquerda, que isso daí foi um trabalho publicado no New England em 2016, pelo grupo da doutora Papa Emanuel, no Sloan Kettering Memorial, em Nova York, onde ela caracterizou inúmeros genes presentes nas leucemias mieloides agudas. O que nós podemos notar aqui é que as alterações mais frequentes são a presença de mutações do tipo ITD ou TKD do FLT3, mutações depois seguidas pelas mutações do NPM1, DNMT3A, então essas daí seriam as mutações mais frequentemente encontradas. Depois nós teríamos as alterações nos genes IDH1 e IDH2, que também são com uma certa frequência, mas não tão frequente quanto o NPM1 e o FLT3. O importante aqui é nós lembrarmos que as mutações com maior relevância nos genes IDH2 e IDH1 seria a mutação R140 e a R172 no IDH2, e no IDH1 seria a R132. Então, essas seriam as de maior relevância. Depois, outras alterações mais tão frequentes quanto, mas importantes, como eu mostrei anteriormente, que o RUNX1 TP53, eles dão um prognóstico reservado. Aqui vocês podem ver que o CBP-alfa, na sua condição bialélica, ela tem uma frequência não tão distante de quanto ao TP53, então também de uma certa frequência, e outros genes que eu não vou me deter aqui para falar deles, mas o WT1, provavelmente a Ilana fará uma menção. Hoje ele é um gene que nós devemos levar em consideração quanto ao prognóstico, e o c-KIT, que nesses casos
nós devemos estudar o CKIT, principalmente nas LNAs que apresentam a translocação 821, porque a identificação da mutação do CKIT permite com que nós possamos utilizar o mesilato de imatinib como tratamento desse tipo de leucemia mieloide aguda. Aqui, à direita, nós temos curvas de sobrevida, só para ilustrar a importância do CBP-alfa bialélico, mostrando aqui que a sobrevida livre de doença desses pacientes é bem significativa quando comparada com as outras alterações, mostrando aqui que mutações no TP53 ou as aneuploidias, isso quer dizer a perda do cromossoma, a monossomia do 17 ou do parte do 17p, dariam um prognóstico mais reservado. Os genes relacionados a que nós chamamos de cromatina e os spliceosomes seriam hoje aqueles relacionados com o splicing do RNA e com a transcrição de genes relacionados com a cromatina, como, por exemplo, o RUNX1, esse é um dos genes, o ASXL1, seriam outros, também apresentam um prognóstico, de certa forma, reservado. Aqui é só para mostrar, eu vou falar só do FLT3, que é seria um dos genes mais importantes e é importante nós sabermos o prognóstico dessa relação alélica do FLT3. Então, isso é um estudo publicado pelo grupo alemão, onde foram estudados 2.278 pacientes adultos jovens e tanto quanto a recaída, a sobrevida livre de recidiva e a sobrevida global, vocês podem notar que aqueles que têm uma relação alélica abaixo de 51 é bem melhor do que aqueles que apresentam uma relação alélica acima de 51. E o que quer dizer isso, relação alélica? O que você chama de relação alélica? A relação alélica do FLT3 é quando tinha preparado alguns slides, mas acho que eles não vieram para essa apresentação. Bom, a relação alélica é quando nós utilizamos uma técnica onde você vê o tamanho do alelo mutado e o tamanho do alelo não mutado. Então, nós sempre vamos ter um alelo mutado e um alelo não mutado. E essa relação, quando nós dividimos o alelo mutado pelo alelo não mutado, nós vamos ter essa relação alélica que se denomina e o que se utiliza como um marcador prognóstico na utilização do FLT3. Isso daí é um trabalho apresentado no IRRA em 2019, eu achei interessante, porque esse é um consórcio lá no Reino Unido que tem como objetivo, é um serviço de avaliação da qualidade dos serviços dos laboratórios externos que mexem com as leucemias e imunofenotipagem. Nesse estudo, 130 participantes, 130 laboratórios em 36 países participam dessa estandarização. É um requerimento mandatório para o laboratório conseguir a ISO 15.189. Esses laboratórios são testados 3 vezes por ano com as metodologias in-house, quer dizer, cada laboratório usa a sua metodologia. E o que é interessante mostrar aqui, desculpa,
que qualquer movimento do mouse muda o slide. O que é interessante mostrar aqui é que as técnicas mais utilizadas é a eletroforese capilar, que seria a técnica padrão utilizada no nosso serviço, tanto na Dinuan quanto no Hospital das Clínicas. A outra técnica mais frequente é o gel de agarose, e você teria aqui o NGS, em alguns casos, a curva de Melting, que é uma técnica que utiliza a mesma metodologia do PCR em tempo real, e o gel de acrilamida. O que é importante, só para vocês entenderem esse gráfico, aqui é o que eles encontraram de erros e viram que a técnica do gel de agarose ela tem um erro muito grande comparado ao número de laboratórios que utilizam ela, enquanto a técnica de eletroforese capilar também tem um nível de erro, mas menor do que qualquer outra técnica, pela quantidade de laboratórios que utilizam essa metodologia. Hoje, eles preconizam a não utilização do teste de FLT3 em gel de agarose. Isso daí hoje não é preconizado, então não se deve confiar em dados que utilizam kits de FLT3 com a utilização de gel em agarose. Quanto ao NGS, eles dizem que o NGS é bom, mas quando o fragmento, essa inserção dessa duplicação em tandem é maior do que 126 pares de base, o software que analisa os resultados do NGS, ele não consegue flanquear a região dessa inserção. Então, ele não consegue fazer um alinhamento acurado. Então, não que a técnica de NGS não é ideal, mas quando o fragmento é acima de 126 pares de base, é algo que nós devemos tomar cuidado. Então, basicamente, pelo esse consórcio, a técnica ideal seria a eletroforese capilar. E sempre lembrar que a mutação do FLT3 ela é sempre acompanhada com outras mutações. Então, se vocês virem esse gráfico em círculos, assim como nós chamamos, o FLT3 é todo esse amarelo, e cada ligação em amarelo com outro gene corresponde à comutação. Então, sempre o que eu aconselho é, ao diagnóstico, encontrando a presença do FLT3, fazer a pesquisa de outras mutações, quando possível, através da técnica de NGS, para que a gente possa saber se existem mutações concomitantes, porque às vezes nós, com a identificação somente de uma mutação, a gente acaba ficando tranquilo quanto à caracterização molecular desses pacientes. Então, sempre lembrar que o FLT3 ele sempre é acompanhado, aliás, na maioria das vezes, ele é acompanhado por um outro gene mutado. E a importância da doença residual mensurável? Eu acho que esse é o tópico mais importante no tratamento dos pacientes com LMA. Nós sabermos qual é a mutação presente, classificarmos esse paciente quanto ao risco é muito importante, mas também é importante nós sabermos se temos um gene que podemos acompanhar esse paciente durante o seu tratamento, ou até mesmo em pacientes que, após o transplante de medula óssea, possam ser avaliados.
Aqui é só para mostrar, voltando ao slide eu vou falar dos marcadores, a sua sensibilidade. Então, aqui eu falo que a sensibilidade de uma célula anormal em 10 ou 1/100, ela só serve se nós utilizarmos a citogenética, e todo mundo sabe, isso não é segredo, a citogenética tem uma sensibilidade baixa, mas é um jeito também de nós acompanharmos esses pacientes, principalmente aqueles que apresentam alterações cromossômicas bem características e que fazem a estratificação de risco. Quando a gente quer uma sensibilidade maior, de 1 para cada 100 células ou 1 para cada 10.000 células normais, a presença da mutação bialélica do CBP-alfa, ou até mesmo alterações do FLT3, do RUNX, ASXL1 e TP53, e quando queremos uma sensibilidade muito maior, chegando até 1 milhão de células normais, uma célula anormal em 1 milhão, esses seriam os marcadores que traria para nós alguma informação muito importante. O que é interessante é esse trabalho publicado apresentado em 2018. Isso daí é um paciente que foi diagnosticado com a leucemia mieloide aguda. Ele apresentava, ao diagnóstico, ele apresentava uma mutação no NPM1, ele apresentava uma mutação no DNMT3A, no sangue periférico, e uma na medula óssea. Esse paciente ele foi tratado, como vocês podem notar aqui embaixo, foi caindo o número de transcritos. Aqui nós podemos ver a relação do DMT3A e o ABL, NPM1 e o ABL aqui, então vocês podem ver que, e no final da consolidação, aqui aparece aqui, no final da consolidação 3, esse paciente ainda apresentava essas duas mutações nos 3 locais. Esse paciente com 0,75, 3/4 de ano de acompanhamento, continuava apresentando essas alterações, nada foi realizado, porque nós sabemos que a mutação do NPM1 é uma mutação de bom prognóstico, e com 1 ano e 1/4, esse paciente não apresentava mais a presença do NPM1, somente do DNMT3A, e que isso foi persistindo até encontrar só. É claro que depois de 2 anos e meio não se fez mais mielograma desse paciente, porque ele apresentava o mesmo padrão, e foi se acompanhando esse paciente somente pelo sangue periférico. E isso daí é importante nós entendermos isso, porque dependendo do gene, e nesse caso o DNMT3A, como também outros genes como TET2, IDH1 e IDH2, pode existir uma persistência desse gene sem que ocorra a recidiva, e que isso estaria de acordo com a presença de uma hematopoiese clonal, que nós já ouvimos falar bastante, aquela hematopoiese clonal de significado indeterminado, e esses são genes que podem aparecer nessa hematopoiese clonal. Você pode, às vezes, até encontrar em indivíduos normais a presença de mutação desses genes, e que esse seria só um presságio de uma leucemia, porque necessitaria, como nesse caso, uma mutação diretora, como foi o NPM1, para que ocorresse o aparecimento de uma leucemia mieloide aguda. Então, o acompanhamento de pacientes que foram tratados com quimioterapia ou até com transplante
esses pacientes podem continuar apresentando esse DNMT3A, sendo característico de um clone hematopoético e que não necessariamente seja a doença propriamente dita. Aqui é só para mostrar esse outro trabalho. Vou ser bem rápido, isso daí mostra a persistência dessa mutação R882 em pacientes durante a remissão. Esses pacientes eles foram estudados por NGS, foi caracterizado como diagnóstico um VAF de 3%, isso a Ilana vai explicar muito bem o que é essa frequência alélica variável de 3%. Então, tudo acima de 3% foi considerado como doença. É claro que você, na doença aguda mesmo, você tem isso bem acima disso, 30%, 40%. Esses pacientes eles foram tratados, foram acompanhados e foram divididos em dois grupos. O grupo 1 seria aqueles que tinham um VAF menos do que 3% na remissão completa, e o grupo 2 mais do que 3%, quando os dois pacientes atingiram a remissão, isso quer dizer, ainda estavam em tratamento, e vocês podem notar aqui que em A e B, tanto a sobrevida livre de doença e a sobrevida global, vocês mostram que não existe diferença estatisticamente significativa entre aqueles que apresentavam mais do que 3% do que aqueles que não apresentavam mais a detecção do DNMT3A. E C e D é a mesma coisa, só que aqui eles foram mais críticos. Quando o paciente entrou em remissão citomorfológica no mielograma, eles fizeram esse mesmo estudo com a detecção do VAF e mostrando aí, mais uma vez, que não há diferença entre os dois grupos, sugerindo aqui que o DMT3A, ele presente ou não, ele não é um marcador de recaída de doença. E isso daqui é um estudo de pacientes que foram transplantados, e aqui, novamente, aqui eles estudaram 3 genes, o DMT3A, o IDH1 e o IDH2. Vocês podem notar aqui que os pacientes que recaíram foram 9. Você tem a presença desses, durante o tratamento pré-transplante, você já tem ainda 0,10%, né? Aqui foi o limiar, quer dizer, abaixo disso eles consideraram como não detectável. Esses pacientes foram transplantados, alguns deles recidivaram de uma forma bem agressiva desses pacientes, enquanto aqui dos que não recidivaram, vocês podem notar que todos eles têm níveis abaixo de 0,1, usaram uma técnica, claro, muito sensível, que é o PCR digital. E esses pontos verdes foram considerados positivos e nada foi feito para que esses pacientes tivessem essa resposta logo depois, quer dizer, foram acompanhados somente. Então, eu fico por aqui. Eu vou passar aqui a próxima pergunta para minha amiga Ilana, e obrigado a todos. Israel. Obrigada, Israel. Deixa eu só, antes da Ilana começar, só vou pedir para o Israel, por favor, entrar no chat. Tem 3 perguntas, tem no bate-papo e na caixinha de perguntas. Para ele responde escrevendo, acho melhor, para a gente continuar com a Ilana. Israel, para de dividir tua tela para eu entrar com a minha apresentação. 1 minuto, por favor.
É que eu não consigo sair daqui. Aqui. Pronto, Ilana. Enquanto isso, Obrigada. Então, boa noite a todos. Uma das perguntas que a Mônica fez seria qual a diferença entre usar as técnicas tradicionais do sequenciamento tradicional de Sanger em comparação com o sequenciamento massivo e paralelo. Painéis NGS, eles vão sequenciar em paralelo vários genes de diferentes amostras. Na verdade, a principal diferença é a sensibilidade, ou o que a gente chama de limite de detecção, que no painel NGS é bastante maior do que a técnica de sequenciamento de Sanger. O limite de detecção, na verdade, é o número de leituras que se faz numa mesma posição. Quanto maior o número de leituras, mais profundo é o sequenciamento. E, na verdade, a VAF, ou seja, a fração alélica de uma variante ou de uma mutação, é a razão entre os alelos mutados e todos os alelos de uma reação. O painel NGS que a gente usa é um painel composto de 30 genes que são recorrentemente mutados nas LMAs, dos quais eu ressaltei em azul aqueles genes que Israel mostrou para vocês, que fazem parte da estratificação de risco da LN 2017, como a SXL1, CBPA, NPM1, RUNX1 e o TP53, que eu vou falar bastante. Eu assinalei também, em laranja, alguns genes que são, talvez ainda no Brasil a gente não tenha terapias, alvos, mas a gente pode falar que daqui a pouco serão genes acionáveis por terapias alvos. Então, só um minuto. Então, pacientes com alterações em TP53, que podem ser uma deleção no 17P ou uma mutação propriamente dito, eles cursam com refratariedade aos regimes quimioterapêuticos. As alterações, pacientes com alterações em TP53 também apresentam uma sobrevida bastante inferior quando comparado a pacientes de outros grupos. Agora, quando a gente detecta alterações no TP53 por Sanger ou FIS, que é a deleção do 17, a gente estimula uma frequência de alterações em TP53 entre 14% e 16%, 10% para as LMAs, de novo, em torno de 20% para as LMAs secundárias à terapia. No entanto, quando a gente utiliza painéis NGS contra alvos específicos para detectar mutações em TP53, a gente duplica essa frequência. Isso porque o NGS identifica variantes que não são detectáveis pelo sequenciamento de Sanger. E essas variantes a gente chama de mutações subclonais. Então, na verdade, qual é a frequência de TP53? 15% ou 30%. A fim de avaliar o impacto clínico de mutações subclonais detectadas por NGS em TP53, pacientes foram agrupados em relação à quantidade de TP53, tendo como threshold, como limiar, uma VAF menor que 20. E por que menor que 20? Porque essa é o limite de detecção do sequenciamento de Sanger, que sempre foi a ferramenta de ouro para a detecção de mutações em TP53. E o que a gente vê é que mutações em TP53, independentes da quantidade, ou seja, clonais ou subclonais, impactam a sobrevida do paciente com LMA adversamente de maneira significativa e uma sobrevida muito inferior do que aqueles pacientes que não têm a mutação em TP53. Trabalho recente
da doutora Jordana Ramírez, um trabalho retrospectivo, ela avalia o impacto de mutações subclonais detectadas por NGS no desfecho também do transplante, do alotransplante. Aqui vocês veem a evolução clonal ao longo do transplante. No eixo do X, a gente tem os momentos de avaliação desse paciente, e no eixo do Y, a gente tem a VAF, a fração alélica da variante. A gente vê que na amostra pré-transplante, prestem atenção, o paciente tinha uma doença residual mensurável negativa pela citometria, a gente vê mutações subclonais, uma VAF de 5, em torno de 5, tanto em TP53 como em TET2, além de uma mutação em DNMT3A. Na análise da amostra da recidiva, no dia mais 49 pós-transplante, a gente vê que a recidiva se dá à custa da expansão do clone TP50, à custa da expansão da mutação subclonal em TP53 e TET2, já presente na amostra de um paciente no pré-transplante após condicionamento. Ou seja, a gente seria lícito dizer que a detecção de mutações subclonais em fases precoces do tratamento, sendo o tratamento transplante, é um marcador precoce de recidiva. Esse é um exemplo de uma análise NGS bastante ilustrativa de uma LMA secundária a uma mielodisplasia. Por quê? Porque eu encontro mutações no gene de regulação epigenética, o modelador da cromatina SH2, e também encontro mutações em TP53. Se a gente olhar com cuidado, a gente vê que a fração alélica da variante dessas duas mutações missense em TP53, ela chega a ser idêntica. Isso sugere que as mutações sejam em alelos diferentes, ou seja, TP53 é inativado nos dois alelos. A gente perde a questão da presença do alelo selvagem nesse paciente. Aqui é um outro caso de um paciente jovem de 27 anos, também com uma LMA, onde a gente detecta uma mutação do tipo nonsense, ou seja, de perda de função do gene em TP53, uma fração, uma VAF de 61,4%. O painel NGS que a gente usa, ele tem um algoritmo que é capaz de estimar a variação do número de cópias, porque ele compara aquele número de cromossomos daquela amostra em relação ao número de cromossomos diploide de outras amostras do chip. E fazendo dessa forma, o que a gente vê nesse paciente é que, além da mutação em TP53, ele tem várias aneuploidias, caracterizando basicamente por monossomias, ou seja, ele apresenta monossomia ou deleção parcial do cromossomo 5, cromossomo 7, 12, 17, local do TP53, além do 18, e uma trissomia no cromossomo 11. Ou seja, nesse paciente, o que ocorre é a hemizigose do TP53, porque é um paciente que apresenta a co-ocorrência de mutação em TP53, além da deleção do cromossomo 17. Trabalho recente em SMD, mas eu acho que a gente pode trazer para a LMA, mostra que em cada 3 pacientes com SMD, as mutações em TP53 se apresentam em estado monoalélico, ou seja, cometem somente um alelo de TP53, enquanto 2 em cada 3 pacientes, eles têm um status bialélico ou multialélico. E o que é importante a gente ver, porque quando a gente fala em TP53, a gente fica nervoso e com razão, é que a questão da associação do cariótipo complexo, ela é enriquecida e quase exclusiva dos pacientes que têm 2 hits ou status multialélico, e
enquanto que nos pacientes que apresentam somente uma mutação, a gente vê uma relativa estabilidade genômica. Então, as diretrizes sugerem um modelo binário, ou seja, TP53 alterado ou não alterado, para a estratificação de risco do paciente com LMA. Entretanto, se a gente considerar o tipo de alteração em TP53, por exemplo, deleção e mutação, e não só o tipo, mas também a questão se a mutação é bi ou monoalélica, a gente tem não mais um modelo binário, mas um modelo onde a gente tem pelo menos 4 categorias. E se a gente quiser considerar o tipo de mutação, semi-sense, non-sense, a gente ainda coloca um pouco mais de complexidade nesse modelo, que pode ainda se tornar mais complexo se a gente coloca TP53 no contexto de outras alterações de um paciente com LMA, como, por exemplo, a associação ou não com cariótipo complexo. Então, na verdade, o que é mais relevante para a clínica? Um modelo simplificado ou um modelo complexo? A Mônica também me perguntou se eu achava que a gente está num momento de mudança no manejo do diagnóstico do paciente com LMA. É claro, os painéis NGS, eles fazem parte da rotina clínica em muitos centros, não só internacionais, mas centros brasileiros também. Eu trouxe um caso que eu acho bastante interessante, que é um paciente com LMA, onde a gente vê a mutação na nucleofosmina e mutação em FLAT3 e uma mutação do tipo FLAT3 e TD, uma taxa alélica, aqui na verdade uma fração alélica bastante alta. Se a gente classifica esse paciente em função das diretrizes da LN 2017, a gente classifica esse paciente como de risco intermediário. Mas é importante notar que, além da mutação em nucleofosmina, a gente vê uma mutação no gene WT1 e, mais do que isso, a fração alélica da mutação em nucleofosmina ela é muito similar à fração alélica da mutação em WT1, sugerindo que esses dois eventos ocorram no mesmo clone. O impacto prognóstico, né, ou um refinamento da classificação da European Leukemia Net, ele foi proposto pelo grupo da Clara Bloomberg a partir da análise de muitos pacientes com LMA, com painel NGS contendo 80 genes. E o que eles viram foi que pacientes com mutação em nucleofosmina e mutação em WT1, eles podem ser alocados em relação ao seu desfecho no grupo de alto risco para recaída e para sobrevida. Eles também falam que FLAT3 e TD, independente da taxa alélica, é um marcador de muito mau prognóstico, alocando o paciente no grupo de prognóstico adverso. Mas mais importante do que isso é notar que no grupo de risco favorável, eles sugerem que não importa só eu saber se a nucleofosmina é mutada e se ela ocorre ou na ausência da mutação ITD em FLAT3 ou com ITD FLAT3 baixo, mas também ela só alocaria um paciente no grupo de risco favorável na ausência de mutação de WT1. Esse faz parte do trabalho da doutora Jordana também, mas eu trouxe porque é um caso bastante interessante que mostra a evolução clonal de uma LMA. É um caso que, ao diagnóstico, a gente vê que o paciente tem mutações em UNCS, mutação em WT1, mutação em TET2, além de mutações em genes de sinalização da via da MAP-quinase, como o CBL e o PTPN11. No momento da remissão completa, a gente vê que a VAF dessas, que a gente não consegue detectar essas mutações, mas a gente vê também que a recidiva se dá
às custas da expansão do clone dominante do diagnóstico, ou seja, aquele com mutação em RUNX e WT1, e a gente vê realmente uma explosão de WT1. Importante também notar a questão do aparecimento tardio da mutação FLAT3 e TD. E isso é importante porque, às vezes, a gente avalia a presença de mutação em FLAT-TD no momento do diagnóstico, mas como ela é um evento tardio, ao diagnóstico ela podia não estar presente e na recidiva ela está presente e talvez ela possa ser tratada na presença de inibidores específicos para FLAT3. Isso é só para mostrar que no último IRRA, a PAP-Emanuel, que é um farol da análise genômica das neoplasias mieloides, mostra que você pode categorizar em relação a desfechos homogêneos e perfis mutacionais bastante definidos, 16 grupos genômicos da LMA. A LMA com mutação em WT1 é uma categoria específica, única, dentre esses grupos genômicos. Ela tem uma frequência de 2% nos pacientes com LMA, ela é mais frequente em pacientes jovens, e ela tem padrões, parâmetros hematológicos que caracterizam, como, por exemplo, uma alta leucometria. E é interessante notar que, por exemplo, esses pacientes, nesses pacientes você tem um enriquecimento, como a gente viu no nosso caso, de mutações FLAT3 e TD. Esse é um modelo que daqui a pouco provavelmente vai estar online para a gente poder usar, predizer, aonde ela modela os 16 grupos dela. Aqui é só para mostrar que pacientes com mutação em WT1, em relação ao desfecho, eles têm um desfecho homogêneo e um desfecho bastante ruim. Em 5 anos, nem 20% é a probabilidade de sobrevida dos pacientes, em torno até menor do que 20%. Eles têm um desfecho bastante parecido, por exemplo, com LMAs secundárias a terapias, e era isso que eu queria discutir com vocês, e se a gente tiver algum tempo, a gente pode falar um pouco mais disso. Ilana, obrigada. Estão me ouvindo? Acho que sim. Eu acho que a gente pode abrir um pouquinho, né, para alguma coisa, vou deixar aqui aberto para quem quiser escrever, quem quiser perguntar. Eu só queria situar o FISH, nós não falamos de FISH, deixamos para ver se a gente tinha mais alguma pergunta. E a gente tem um painel que a gente chama, e na verdade são sondas separadas que a gente junta para ver o que é mais importante para fazer. Então, ao diagnóstico, quando entra um material para citogenética, é importante que a gente saiba que a gente pode usar esse material para FISH. Então, às vezes, a citogenética ela é muito fácil de ver a 821, para que a gente vai ter indícios, vai ter os testes para M3. Então, às vezes não é necessário esse pedido, né, de FISH, do painel todo de FISH, porque a gente vai conseguir fazer o que for necessário. Todas essas mutações que a gente Deixa eu só te interromper, Mônica. Deixa eu só te interromper, porque eu acho que claro, é muito importante. Por exemplo, se você me perguntasse um algoritmo que eu acho justo para análise de LMA, por exemplo, o FISH para MLL Break Apart é uma situação em que o FISH é totalmente necessário. Ele não é necessário para a doença residual mínima, mas nisso ele é muito necessário ao diagnóstico. E mais do que isso, a questão de você poder ter amostras de referência armazenadas no laboratório, como a gente tem essa capacidade de armazenar o DNA, o RNA, e também as amostras
que foram feitas em citogenética poderem ser utilizadas para FIS é uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe e que é fundamental dentro do laboratório. Que eles saibam que nem existe armazenamento de DNA e RNA, existe um armazenamento da amostra de citogenética que pode ser feita FIS posteriormente. Exatamente, isso evita o gasto mesmo, um gasto até significativo. Então, eu acho que isso é interessante da gente pontuar. Cariótipo complexo, como a Ilana associado ao CT53, ele por si só, ele dá um prognóstico muito ruim também. E eu queria só colocar, a gente claramente não falou de M3 também de propósito, mas só para deixar agora um pouquinho no final, quando a gente tem um diagnóstico de M3, é claro que a gente precisa desse diagnóstico do teste rápido, qualquer que seja o que você tiver à mão, pode ser citogenética, pode ser FISH, pode ser PCR, pode ser periférico, pode ser medula, ao diagnóstico, quando você tem doença. Isso é importante. Quando a gente vai fazer, isso é uma dúvida que nós temos com vários dermatologistas também e laboratórios apoiados, quando faz o tratamento e quando vai fazer o segmento, depois de consolidação, o que é melhor? Qual exame é melhor? A gente vai fazer primeiro material e qual o teste, o PCR qualitativo ou quantitativo que vocês consideram ideal? Não sei se Israel... Acho que o Israel está aqui, eu acho que o Israel é o melhor. O Israel está aqui, eu acho que falou de doenças residualmente. A gente teve uma discussão hoje interessante que a gente pode também falar aqui, eu acho que a gente fecha o nosso on-call. Pronto. Oi, Mônica. Eu apanho aqui. Estamos ouvindo. Em relação a qualquer mutação, a translocação, mutação, ou em relação à M3 propriamente dita? M3 propriamente dita. Eu acho que você pode falar dos dois, mas a gente falou bastante das outras, eu queria ver M3. A gente não vai ter outro on-top para falar de M3. Até o PCR quantitativo, por tempo real, né, a gente utilizava o PCR qualitativo e utilizava isso como você detectar na primeira e na segunda fase. Quer dizer, na primeira fase você pode não detectar e detectar na segunda, como não detectar também na segunda, e acompanhar dessa forma. Mas é uma forma muito subjetiva, tá? Eu acho que hoje, com a técnica do PCR em tempo real, não justifica mais você pedir um monitoramento de PML rara com a utilização, não pedindo o quantitativo. Hoje, com o quantitativo, você tem uma determinação mais objetiva, né? Você consegue acompanhar esse paciente. É claro que o importante é que não usamos as mesmas respostas moleculares que se usa para LMC. Não existe essa analogia. O que é BCR-ABL é BCR-ABL. O que é PML rara é PML rara. Não existe resposta molecular completa, 4,5, 3, não. Basicamente, você quanto você detecta, e a importância é o aumento em logs, né? ou não aparecimentos. Quer dizer, um paciente que no final da indução, você faz o PML rara, ele ainda tem o PML rara, vai ter mesmo, a gente sabe que vai ter, na consolidação e no final da consolidação, pelo qualitativo, você não deveria encontrar mais o PML rara, mas você pode encontrar o PML rara pelo quantitativo. Então, eu acho que é muito mais objetivo. Nós tivemos até um caso discutindo com uma colega da Ilana,
de um caso que, em julho, o paciente tinha apresentado doença indetectável pelo quantitativo, e agora, em setembro, ela está fazendo a cada 2 meses o monitoramento. Ela encontrou, nós encontramos 0,08% de PML rara. Ela ficou preocupada se ele não tivesse, se ele estaria perdendo a resposta, porque ele está sem tratamento há 4 meses. Ele fez o tratamento com atra e trióxido arsênico. A preocupação dela era totalmente cabível, e a gente conversou, porque a gente pode ter essas flutuações. Você pode encontrar essas flutuações que é indetectável, depois você detecta, depois você não detecta, e o paciente não recai. Então, por isso que é importante a gente repetir esse exame. Até sugeri a essa colega para repetir daqui a 1 mês e fazer. Ela até perguntou se não poderia ter sido porque foi em sangue periférico, porque a primeira amostra tinha sido em medula. Eu acho, Jael, eu acho que você tocou em 2 pontos importantes. Que na questão das leucemias agudas, diferente da LMC, a questão é a velocidade de decaimento da carga leucêmica. Essa é uma questão. Na leucemia pró-mielocítica, basicamente, também é uma questão em que ponto você vai avaliar a doença residual mínima. Por exemplo, doença residual mínima pós-indução, pós-consolidação, qual é o valor desses 2 pontos em relação à doença residual mínima, e a gente pode discutir. E a outra questão, que eu não sei se já está validado ou não, mas a gente via na LMC, são as pequenas flutuações. As pequenas flutuações até inerentes à técnica, se elas existem, ou se a gente pede para fazer uma cinética para avaliar aquela flutuação, ou na leucemia aguda, qualquer carga, qualquer detectabilidade tem que ficar preocupado e ponto. Não, eu acho que a melhor opção aí é a observação. Eu acho que a gente não pode ser tempestivo. Eu acho que, nesse caso desse paciente, que era indetectável na medula, detectável 0,083 no sangue periférico, aí não tem nenhuma diferença entre medula e sangue periférico. A gente até poderia questionar se fosse ao contrário. No sangue periférico não era detectável e na medula detectou. Mas, nesse caso, foi o inverso. Então, não é o problema do tipo de material. A promielocítica, ela, eu não vou falar que ela se comporta que nem a LMC, mas por você utilizar agentes diferenciadores, a cinética dela de destruição celular é menor do que uma LLA Filadélfia positiva. Esse RHBL de LLA Filadélfia positiva, você, no final da remissão, você, teoricamente, você tem 100%, no final você já tem o que muita gente fala, está com resposta molecular 4,5, né? Porque sempre faz analogia com a LMC. Mas isso é por causa da quimioterapia, a gente vê isso, e os inibidores de tirosina quinase não fazem com que você tenha essa queda abrupta, né? Mas na promielocítica, isso daí já é antigo, do grupo italiano, que você ainda encontrava o PML rara pelo qualitativo. Você ainda encontrava no final da indução, você podia encontrar no final da consolidação 1, mas você não encontraria mais na manutenção. Na manutenção, você não teria que encontrar mais. É claro que a gente não sabe o que é não encontrar mais, né? É aquele tal negócio da flutuação, ou é da técnica, ou aquela hora estava passando um linfócito B e entrou na agulha e você detectou ele, né? Então, é difícil dizer, mas eu acho que, tomando como exemplo esse caso,
Eu acho que eu repetiria em um mês. Isso, eu também. Mônica? Eu acho que ela está olhando as perguntas. Ah, não sei. Tem muitas? Acabou, Mônica? Você está... Não, não tem perguntas. Ah, a Mônica perdeu a conexão. Ah, Não sei quanto tempo mais a gente tem, mas tá bom. Ela está agradecendo a todo mundo e eu acho que o nosso horário no Zoom já acabou. É isso que ela está dizendo. bom. A Mônica Obrigado. quieta é difícil. Obrigado, Mônica, Ilana. Um beijo. Beijo para vocês. Beijo. Tchau, boa noite.